Deus. Eita, glória, tá bom esse. Glória a Deus. Ele fica passando as folhas, né? Então é melhor desligar. Ô, glórias. Pai do Senhor, igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu creio sim que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Aonde tem a palavra de Deus, né? Aí a transformação, a libertação, a conserto, a consolo, a disciplina, a tudo. Aonde tem a palavra de Deus, né? E eu estou muito feliz, tremendo e temendo na presença do Senhor, como eu costumo dizer, porque subir aqui não é fácil, mas é com temor e tremor ao meu Deus, né? Então eu estou aqui. Abram aí a sua Bíblia, no Salmos 139. Está com uns 15 dias por aí que eu trouxe uma breve reflexão ali na consagração nas segundas-feiras. Hoje nós vamos destrinchar mais um pouquinho, né? Quem estava lá vai se deliciar de novo e quem está aqui, quem não estava, né? Vai aprender também um pouquinho, eu creio. Oh, glórias. Salmos 139. O que fazer, irmãos, diante dessa onisciência de Deus, né? Diante desse atributo tão poderoso. O que fazer? Eita, glória, que responsabilidade, né? Salmos 139. Amém? Todos acharam? Diz assim. Aqui é uma oração de Davi, né? Culto de oração, então vamos aqui aprender um pouquinho com Davi. E Davi elevou a sua voz aos céus dessa maneira. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eita, que oração! Que oração! Merece aplausos essa palavra. Que oração maravilhosa essa de Davi. E que ensinamentos, irmãos, nós podemos extrair dessa palavra tão maravilhosa. E aí Davi, ele já começa, né? Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Irmãos, Davi aqui, ele tinha convicção de quem era o Deus que ele servia. De quem era esse Deus que quando ele elevava essa voz, ele sabia que esse Deus estava ali ouvindo. E aí ele vai falar assim, tu me sondas. E aí essa palavra sondas, irmãos, eu até anotei aqui do ladinho para não esquecer. É tremendo o significado dela. Essa palavra sonda significa cavar, penetrar, alçar o mais profundo. Então, quando Davi diz assim, Senhor, tu me sondas, Davi estava falando, Senhor, tu me escava, tu me penetras, o mais profundo do meu ser tu conhece. Era isso que ele estava falando. E você, irmãos? Será que você pode falar isso assim também para o Senhor? Eita Deus, quando o Senhor lhe sonda, o que é que ele tem visto? Essa palavra ela tem ardido no meu coração. E eu tenho dito, Senhor, tudo que eu quero é te agradar. Tudo que eu quero é que quando o Senhor me sonde, Senhor, tu possa dizer, essa minha serva boa e fiel, sabe? Porque, irmãos, eu vim até falando com a minha irmã hoje, eu disse, Liliana, parece que a igreja perdeu os princípios, os valores, o temor do Senhor. Parece que eles fazem as coisas sem saber que o Senhor está ali. Irmãos, no mais oculto o Senhor está lá. E eu não estou aqui para apontar ninguém, porque eu também sou pecadora. Mas, muito além dos pensamentos, que nós vamos falar um pouquinho mais, se eles são dos nossos pensamentos, pensamentos esses que nós nem cheguemos a pensar, ele já sabe, imagina nossas ações, imagina aquilo que a gente está fazendo de errado, imagina aquelas mentiras contadas como se ninguém tivesse visto, pode até ninguém ver o que você faz no oculto, o que você faz a escondido, mas o Senhor está vendo. Mas eu não estou aqui, como eu disse, para apontar ninguém. Cada um sabe de si, né? O que eu estou aqui para declarar. Porque o Senhor também não me apontou quando eu li isso aqui. O que o Senhor bradou no meu coração é, filha, por mais que haja algo errado, ainda assim, apesar, eu ainda amo. O Senhor nos ama apesar dos nossos pecados. O Senhor nos ama apesar de quem nós somos. O Senhor nos ama apesar do que nós temos pensado, do que nós temos feito, das nossas falhas. Ele nos ama. Foi isso que ele bradou no meu coração. E aí eu disse, Senhor, como é que eu não posso amar o meu próximo se eu tenho esse amor para com a minha vida, se eu sinto esse amor exalando e vindo de ti, como que eu não vou amar o meu próximo, que também caiu, que também vacilou, que também deu uma escorregada? Irmãos, o que nos resta é amar também, apesar dos erros dos nossos irmãos. Apesar, nós devemos amar, apesar. E aí ele vai continuar. Senhor, tu me sonda, tu me escava, tu me alcança no mais profundo. E aí ele vai além, ele vai falando 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, tu penetras os meus pensamentos. E aqui eu quero dizer, como eu já tinha visto falar, Deus ele conhece os nossos pensamentos. Aqueles que nós ainda nem veio à nossa mente, mas ele já conhece. Irmãos, segundo umas estatísticas aí, diz que um ser humano, o homem, ele consegue pensar. São mais de 10 mil pensamentos durante um dia.
Então são pensamentos que nós nem sabemos que pensamos. O Senhor conhece. São pensamentos que talvez nem nos, não nos chegou ao entendimento que pensamos. O Senhor conhece. A gente pode não perceber, pode não entender e pode não saber, como nós não sabemos o que o nosso esposo pensa, o que a nossa esposa pensa, o que os nossos filhos pensam. Por mais que nós o amamos, por mais que ele nos amem, a gente não consegue, né? A gente pode até tentar perceber, tentar entender, tentar imaginar. Eu sei que tu está pensando, quando alguém olha assim, né? Aí eu sei que tu está pensando, aí só por essa cara. Mas nós não sabemos. Nós podemos imaginar. Mas eu quero dizer que Deus sabe. Deus sabe o que você pensa. E nesses primeiros versículos, Davi ele vai falar dessa onisciência de Deus. Que ele sabe de tudo, ele vê tudo. Tudo, nada está oculto ao Senhor. Nada está oculto. Nada. E aí ele vai continuar, né? No versículo 3 ele vai dizer: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. Deus conhece. Eita, que Deus tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra ainda não chegou, irmão. Nós ainda não falamos. Mas o Senhor já sabe. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do antes. Como também foi falado aqui ontem na consagração. Né? Já quero, aqui, aproveitando o ensejo. Não me foi pedido, mas quem puder, venha para as consagrações das segundas-feiras. Tem sido bênção. O Senhor tem falado. O Senhor tem feito grandes coisas. Nós temos rido, temos chorado, temos nos alegrado, temos nos fortalecido. Né? A consagração é Ministério de Louvor e ao quadrado, mas também é estendida à igreja. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? Então, venha também fazer parte. Venha escutar o que Deus quer. Né? E aqui vai falar que a palavra ainda não me chegou à língua. Tu já me conhece, tu já sabe. Tu, Senhor, já conhece todas elas. Cada vírgula, cada ponto. Às vezes, irmão, nós ficamos ali. Quando chegar perto daquela pessoa, eu vou falar tam, 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 tam. Aí quando chega, a gente não fala nada. O Senhor já sabe. Ele já ouviu e ele já sabe. Tudo que você quis falar e que não falou. A gente pode até omitir, né? Para quem está ao nosso lado. Mas nós não omitimos para o nosso Deus. Ele já sabe. Então, diante dele, você já falou. Então, cuidado. Vamos ter cuidado com o que nós estamos falando ou pensando em falar. E aqui Deus, ele conhece cada momento do nosso cotidiano. É isso que Davi está falando. Né? Quando ele fala, ele conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, o que eu vou falar, o que eu vou pensar. Davi está aqui falando, ele conhece o meu cotidiano. Ele conhece o meu dia a dia. Ele conhece o que eu faço. Ele sabe o que eu faço. Mais uma vez eu repito, nada está oculto aos olhos do Deus que nós servimos. E aí quando ele fala dessa onisciência, nesses 6 primeiros capítulos, quando Davi ele declara essa onisciência desse Deus, eu fico imaginando, Davi, ele conhecia Deus como Senhor, né? Davi, ele não conhecia Deus como nós conhecemos. Nós conhecemos Deus como Pai, como nosso Pai. Então, diante da onisciência de Deus, do Senhor que Davi servia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipotente, Davi já declarava tudo isso. Imagine nós, que temos o entendimento que somos filhos, filhos amados, filhos queridos, filhos preciosos, a menina dos olhos de Deus. Imagine nós. Se Davi já tinha todo um cuidado, irmãos, diante desse Deus, imagine nós. Nós temos um privilégio maior, eu vejo assim. Davi tinha um privilégio, sim. Ele tinha essa intimidade com esse Deus. Mas nós temos intimidade como filho e pai, né? Como filho ao seu pai. Então imagine nós. Nós é para estarmos declarando coisas muito maiores. Porque é nosso Pai.
Nós temos intimidade, nós temos acesso. Nós temos livre acesso a hora que nós quisermos. Nós temos esse livre acesso. E aí ele vai falar, dos versículos 7 ao versículo 14, sobre a onipresença de Deus. Se não bastasse a onisciência, Davi ainda vai declarar sobre a onipresença. Eita, meu pai. E aí que o negócio fica ainda mais estreito. Porque se ele conhece o nosso pensamento, se ele conhece a fala que ainda não chegou à nossa língua, com a sua onisciência, imagine com a sua onipresença. Ele está ali. E aí ele vai declarar no 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Davi pergunta, irmãos, para onde? Davi já entende que não tem como ele se esconder, que não tem como ele se ausentar, porque o espírito está ali, porque Deus está ali. E ele vai falar, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu posso fugir? E aí, quando Davi ele pergunta, para onde fugirei da tua face? E aí, Davi, ele vai tentar falar alguns lugares, digamos assim, né? Ele vai falar, se eu subo aos céus, não tem jeito, lá tu tá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, também não tem jeito, lá tu também está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda assim lá tu também estás. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E aqui eu quero abrir um parênteses quando Davi ele vai tentar, para onde que eu vou fugir, né? Irmãos, é do ser humano fugir do Senhor, fugir do problema, fugir daquilo que você não quer resolver, né? A gente vê isso lá nos primórdios. Adão, quando soube que escorregou, ele não correu para o pai para pedir perdão, ele correu para fugir. Adão ele quis fugir do problema, do pecado, ele quis fugir de Deus. Mas quem é que pode fugir de Deus, né? Aonde é que tu estás, Adão? Eu fico imaginando Deus fazendo essa pergunta. Deus sabia aonde era que Adão estava. O que Deus queria era só que Adão se revelasse. Estou aqui, Senhor. Me perdoa, eu pequei. Eu acredito que essa noite, irmãos, o Senhor está nos confrontando assim. Não nos adianta fugir. Não adianta nós fugirmos do nosso pecado, porque o Senhor, Ele conhece. Não adianta a gente fugir dos problemas, porque eles não vão se resolver sozinhos. Então, o que nos resta é, Senhor, eu estou aqui. O que nos resta é nos arrependermos e dizer, Senhor, eu pequei. Eu estou aqui. A gente tem que entender, irmãos, que há poder e há uma grande libertação quando nós pecamos, nos arrependemos e confessamos. Isso tem sido pregado aqui, né? Isso tem sido pregado aqui. A conversão do pecado. Há uma libertação. Não tem como nós fugirmos. Não dá. Davi, ele vai falar algumas características, alguns lugares para onde poderia fugir. Para o abismo. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Davi, ele vai dizer, se eu faço assim, tu vai estar lá. Se eu faço assim, tu vai estar lá também. Então não adianta. O que adianta é nós nos achegarmos a Ele. Com o coração arrependido. E dizer, Senhor, tu está aqui. Porque quando nós cometemos o pecado, irmãos, não é Deus que se afaste de nós. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Não estou falando aqui que Deus compactua com o pecado. De jeito nenhum. Mas os braços dele vai estar sempre estendidos. Esperando a volta. Esperando o arrependimento. Esperando a confissão e dizendo, eu te amo. Apesar do que tu fez. Então não adianta. Né? E aí ele vai falar. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi, ele iguala.
E aí, eu quero ler um texto que está lá em Isaías. Em Isaías 45, 7. Escute, se você quiser abrir, amém. Isaías 45, 7. Se só quiser acompanhar, amém. Diz assim. Aqui Davi diz, no 11 e no 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como é que eu vou fugir de um Deus que disse, haja luz? Não tem como. Lá no princípio foi isso que ele fez na escuridão. Haja luz. E é isso que ele quer fazer conosco. Quando nós estamos na escuridão do nosso pecado, haja luz. E aqui no Isaías 45, 7, ele vai dizer, o Senhor dizendo, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu conheço, o Senhor, faço todas as coisas. Então, não tinha como Davi fugir, querer se esconder nas trevas. É ele que criou as trevas. Ele criou a luz. É tudo a mesma coisa diante do nosso Senhor. Diante do nosso Pai. Treva, luz, escuridão, está tudo igual. Não tem. Então como é que eu e você vamos querer nos esconder de quem disse haja luz? O que Deus quer, irmão, é que a gente vá para a luz. Tem dias nas nossas vidas que a gente está tenebroso mesmo, né? Quer bater assim um desânimo, uma depressão. Às vezes quer nos arrastar para o fundo do poço, para o fundo do quarto. Não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Ei, saia desse lugar. Porque o Senhor não lhe criou para estar nesse lugar. Porque até aí o Senhor está. E o que Ele quer, eu criei a luz. Venha para a luz. Haja luz. Irmãos, que haja luz nas nossas vidas. Que haja luz nos nossos pensamentos. Quando esses pensamentos vierem tentar nos amedrontar, tentar nos roubar a paz, tentar nos tirar dessa luz, que haja luz nos nossos pensamentos. Porque o Pai que nós servimos, o Pai de quem nós somos filhos, é luz. Ele é luz. Em Apocalipse vai dizer que lá não vai precisar de luz, porque Ele é a própria luz. Então como? Como que eu vou me esconder dessa onipresença de Deus? Se eu sei que tudo que eu faço ali, Ele está comigo. Se eu me levanto, Ele está ali. Se eu me deito, Ele está ali. Se eu caminho, Ele está ali. Porque Deus está em todo canto. E aí Davi, quando ele fala isso, ele achou pouco e ele ainda vai dizer como é que ele foi formado. Irmãos, isso é uma conversa de Davi com Deus. Então, eu quero estimular, digamos, nós. Vamos conversar mais com Deus. Eu fico imaginando Davi conversando assim com Deus. Do jeito que nós estamos lendo aqui. Davi sentado e falando, Senhor, como é que eu vou me esconder de Tu? Se eu subo no céu, lá Tu está. Se eu vou para o mais profundo mar, lá Tu estás. Como Davi diz aqui, se eu tomo as asas da alvorada, lá Tu também estás. Lá, se eu me detenho nos confins dos mares, a Tua mão está lá. Davi está dizendo aqui, irmãos, se eles pegassem, subissem na extremidade do planeta Terra, atingisse a velocidade da luz, assim mesmo ele não conseguiria fugir do Senhor. Assim mesmo, o Senhor estaria lá. Eu fico imaginando, sabe o quê? Sabe aqueles filminhos do Pica-Pau, né? Do Papaléguas? Que quando eles estão para aprontar e eles correm, foge. E quando ele chega lá, a árvore, tum. A árvore está lá. Como é que pode? Assim é o nosso Deus. Se nós tentarmos fugir, nós podemos correr, podemos atingir a velocidade da luz. O nosso Deus está lá. Quando nós chegar lá, o nosso Deus vai estar lá. Irmãos, esse Deus é tremendo demais. Esse Deus é lindo demais.
Esse Deus é maravilhoso demais. E aí Davi ele vai continuar. Pois tu me formastes no interior, pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ei, irmãos, que declaração maravilhosa essa que Davi faz. A minha alma o sabe muito bem. Que convicção Davi tinha do Deus que ele servia. E aqui a gente vai ver, né, a onipotência de Deus. Olha, Deus ele teceu. Davi ele vai dizer, ele teceu. E eu fiquei imaginando Deus como um tecelão, como um artesão, tecendo cada osso, cada cabelo, cada fio, a cor do olho. O Senhor tendo cuidado. Ei, irmãos, cada um de nós fomos tecidos pelas mãos do Criador. Pela mão de um artesão criativo. Meu Deus do céu! Que artesão criativo é esse nosso Deus? Que não formou ninguém igual. Cada um ele formou de um jeitinho. E eu quero lhe falar essa noite que o jeitinho que Deus lhe formou, a cor, o cabelo, o tamanho, se é alto, se é baixo, se é branco, se é moreno, tudo, a cor dos olhos, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é liso, tudo foi Ele quem teceu. Foi Ele quem fez. E Ele fez para quê? E Ele fez porque Ele fez por um propósito. Quando Deus lhe criou, quando Deus estava lhe formando lá no ventre da sua mãe, Ele sabia que você estaria hoje aqui. Ele sabia. Ele lhe teceu e eu fico imaginando Ele tecendo cada um de nós. Esse aqui vai ser para esse propósito. Eu vou formar esse daqui para este propósito, com este objetivo, para alcançar isso aqui. Então não limite o Deus que você serve. Porque é nós que limitamos, irmãos. Nós é que às vezes tornamos esse Deus tão pequeno. Então imagine Deus lhe tecendo agora. E agradeça, porque foi Ele que Ele fez, foi Ele quem lhe criou. E Ele lhe criou para um propósito maior. Ele lhe criou para algo muito maior. Então não limite Deus, não limite você. Não se ache feia, não abaixe a sua autoestima, não. Irmãos, isso aqui é para a gente colocar a nossa autoestima lá em cima. Porque foi um Deus Todo-Poderoso quem me criou e quem Ele criou. Por mais que o mundo, por mais que alguém possa dizer, você não vai servir, você não presta para nada. Ei, nós prestamos sim, nós servimos sim, nós somos lindos sim, porque foi um Deus Todo-Poderoso que nos criou. E para algo muito maior, Ele nos criou. Então não limite Deus, então não se acovarde diante do que Deus tem colocado na sua frente. Senhor, não posso, que é demais para mim. E eu fico imaginando Deus dizer, filha, mas eu não estou pedindo para tu ir sozinha. Eu não estou pedindo para tu fazer sozinha. Eu conheço a tua estrutura, foi eu quem criei. Eu fico imaginando Deus, vai que eu estou contigo. Faz que eu estou contigo. É assim que Deus faz, irmãos. Irmãos, às vezes a gente se pega pensando, às vezes eu pelo menos comigo é assim. Às vezes eu me pego pensando, Senhor, quando algo me aborrece, eu vou para o meu quarto, literalmente eu vou para o meu quarto e fecho a porta. E digo, Senhor, tu está vendo isso aqui? Eu digo isso ao Senhor, Senhor, tu está vendo isso aqui? Tu não viu não isso aqui, Senhor, que fizeram? Senhor, será que o Senhor não está vendo? E aí eu quero me enraivecer, sabe? Porque a gente quer dar lugar à carne. E a gente quer ir resolver, né, o problema, o assunto. Mas aí vem essa palavra e confronta. Pai, tu é onisciente. É lógico que tu viu isso.
Ah, Deus, que besta que eu sou. Eu fico dizendo isso. É lógico que tu viu, é lógico que tu sabe. Ah, Senhor, quem vai resolver isso é o Senhor. E aí a gente coloca lá. E às vezes a gente entra, né, no quarto assim, com essa fúria. Mas quando a gente sai de lá, a gente sai outra pessoa. E é por isso que eu aconselho, não vá ter com ninguém. Não sei por que eu estou falando isso. Mas Deus sabe. Não vá ter com ninguém na fúria, né? Ali no rompante da raiva, não. Vá lá no seu quarto, fale. Se quer vomitar, vomite lá diante do seu Deus, que lhe entende, que lhe compreende, que não vai lhe apontar. E aí, isso não nos poupa. Depois nós temos que ir lá, ô fulano, me perdoe. Porque eu falei isso. Isso nos poupa muito isso. Ou nos poupa de permanecermos no pecado, porque sabemos que ferimos e não temos coragem de ir lá pedir desculpa, né? Então, vá lá. Esse Deus está lá. Esse Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele foi quem Ele criou. Ele sabe exatamente a sua estrutura. A sua estrutura. Foi Ele quem fez. Imagine Ele lhe tecendo. Imagine Ele lhe criando. Imagine Ele tecendo. Quantos fios não tem nesse tapete que está aqui no altar, né? Como foi tecido isso aqui? É tremendo, irmãos. Uma vez eu vi uma reportagem, né, sobre os tapetes lá da Arábia, né? Como é que eles são tecidos. Fio a fio, irmão, é um trabalho demorado, é um trabalho penoso, é um trabalho, não é um negócio assim mesmo extraordinário. E eu fico imaginando Deus nos tecendo, cada célula. Bilhões e bilhões de células que você tem dentro de você. Deus foi quem criou tudinho. Deus foi quem colocou cada coisa no seu lugar. Tudo foi Ele que fez. E aí Davi, ele vai continuar. E no 15 ele vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Eita Deus, esse Deus, ele teceu cada detalhe, cada membro do seu corpo, foi planejado, foi arquitetado. Imagine aí um arquiteto, quando ele tem uma ideia de uma casa, de um edifício, e quando ele quer, quando ele está fazendo isso, imagine Deus criando, dando forma. Quando Ele está criando os nossos ossos ainda não foram nem formados, Ele já sabia. Ele estava ali no oculto tecendo. Ele estava ali no oculto arquitetando tudo, porque Ele é o soberano. E como eu digo, para um propósito maior. E no 16, eu amo esse 16, eu amo. E foi esse 16 que nós falamos na consagração, né? Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, como é que a gente vai entender isso? Com a nossa mente humana, com o nosso raciocínio humano. Um Deus que todos os meus dias já estão escritos antes de eu nascer. Antes de eu nascer, os meus dias, os seus dias, já estão todos determinados. Já estão ali, patentes, diante desse Deus. Ele já conhece. Ele sabe exatamente o dia que nós nascemos e já sabe o dia que nós vamos morrer. Já está tudo ali claro. E é por isso que quando eu leio essa palavra, não me cabe e não deve lhe caber o estar preocupado, o estar ansioso. Porque tudo já está determinado. Tudo que tem para acontecer na minha vida, na sua vida, vai acontecer. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não é assim que a palavra nos ensina? Ei, já está tudo determinado. Antes de acontecer, já está determinado. Ele é o arquiteto. Ele é o arquiteto. E aí, em Jó, só para afirmar mais ainda essa palavra, aqui em Jó 14:5 vai dizer assim: visto
que os seus dias estão contados. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Ei, os nossos dias já estão todos contados. O Senhor nos pôs limite. Está tudo contado. Não dá para passar daqui. Não dá para acrescentar mais um ano de vida. Só se nós fizermos como Ezequiel, né? Virar, Ezequias, virar e pedir lá ao Senhor e ele acrescentar aí mais 15 anos. Mas essa palavra diz aqui, irmãos, está tudo determinado. Tudo, todos os nossos dias, todos os nossos meses, já está lá, determinado por Deus. Então não tem. Irmãos, eu fico imaginando, nós nos surpreendemos quando algo sai, quando a gente planeja algo e algo sai do nosso controle. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus, Ele me criou, Ele lhe criou, e com Ele não há surpresas. Não tem como eu fazer algo errado e Deus dizer, poxa vida, a minha filha errou aqui, e agora o que é que eu vou fazer? E Deus assim ficar assim, atarantado, né? Não tem como imaginar um Deus assim, poxa, e agora? Ei, o meu filho, poxa, ele fez isso, e agora o que é que eu vou fazer? Não. Com o nosso Deus não há surpresas. As nossas vidas, não há surpresas com o Senhor. Tudo está ali. Se nós não quisermos fazer aquilo que Ele nos fez, nos teceu, nos planejou para fazer, ei, irmãos, a obra do Senhor não para, a gente sabe disso. Ele levanta outro. E não é que Ele esqueça de você, não. Não, o nosso Deus, Ele não esquece. É só que a gente vai atrasar um pouquinho, mas tudo que Ele tem planejado para mim e para você vai acontecer. Talvez não num determinado tempo. Porque talvez nós, com as nossas atitudes, com as nossas ações, a gente vai tardar. Mas não que isso esteja fora do controle de Deus, porque não está. Porque Ele já sabia que nós ia tardar um pouquinho. Mas Ele está ali dizendo, ei, vai acontecer. Ei, eu vou fazer. Ei, tem jeito sim. Porque eu já criei a solução. Porque eu sou a solução. Para tudo, Deus é a nossa solução. E aí, diante disso, vem o 18, quando ele diz, né? O 17. Que é precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Davi, aqui, eu vejo a pequenez de Davi. Davi, ele declarando, Senhor, eu sou tão pequenininho diante de ti. Ei, o Senhor, Ele nos conhece de dentro para fora. No avesso. Nós conhecemos aqui. Eu conheço você daqui, né? Eu conheço você aqui, a gente conversa um pouquinho. Mas eu conheço o que você me permite conhecer. Mas o Senhor não. Ele nos conhece pelo avesso. Ele nos conhece quando ninguém está vendo. Ele nos conhece. Ele sabe de tudo. E aí Ele vai dizer, os teus pensamentos são grandes demais para mim. E aí Davi, ele, Senhor, por mais que tu me conheça, por mais que eu não te conheça, não tem problema. Não tem problema. Os teus pensamentos são demais para mim, mas continua me conhecendo sim. Continua fazendo em mim aquilo que o Senhor tem para mim, para fazer em mim e através de mim. Porque quando o Senhor lhe criou, Ele tem algo para fazer através de você. Aonde Ele lhe inseriu, tem coisas para acontecer através da sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele ama nos usar como pedras preciosas na mão dEle. Imagine você sendo usado como um canal de bênção lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá no seu negócio, lá na sua sala. Imagine Deus lhe usando. Eita, meu Deus, que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda. Então não se desvalorize. Ei, Deus conta com você. Deus conta comigo, né? E aí Ele vai dizer, tomara, ó Deus. O 18, se os contastes, excede os grãos da areia. Contaria e contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso.
Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Ele se rebelou insidiosamente contra ti. A revolta aqui de Davi, irmãos, não é contra aqueles que se revoltaram contra ele. Isso me chamou a atenção. Poxa, Davi declara tudo isso, e agora está com essa raiva, com essa ira. A ira de Davi não é contra os inimigos que se levantaram contra ele, contra a pessoa dele, não. Davi estava aqui revoltado, que diante dessa magnitude desse Deus, que diante de tudo isso que Deus é capaz de fazer, dessa soberania de Deus, como pode alguém ainda se revoltar contra Deus? E aí Davi diz, ele se rebela insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam mal de ti. Davi está revoltado aqui, ele não entende como pode, diante desse Deus, esse povo ainda fazer isso, né? E aqui não há contradições, irmãos. Davi estava revoltado contra o povo que se revoltava contra Deus, que se rebelavam, que ofendiam, que blasfemavam contra esse Deus, diante dessa onipotência de Deus. E aí ele vai continuar. Não aborreça ao Senhor os que te aborrecem, e não abomina os que contra ti se levantam, aborreça-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Ei, Deus, eu não quero nem ter conversa com esses aí, não. Eu não quero nem me ajuntar com esses que se levantam. Para mim, eu vou tomar eles como meu inimigo também. Se eles são inimigo teu, Senhor, então é meu também. Ei, se o mundo está contra Deus, então não tente imitar o mundo. Seja inimigo do mundo. Fuja do mundo. Vá contra o que o mundo está falando. Né? Vamos ter o mundo aí com todas as suas ideologias longe de nós. Vamos se revoltar sim contra tudo isso aí que está se levantando. E aí ele termina com isso. Ele termina declarando: Senhor, eu sei que tu me conhece, eu sei que tu sabe o meu pensamento, eu sei da tua onisciência, da tua onipotência. Eu sei que eu não tenho como fugir de ti. Então o que é que me resta fazer diante desse Deus? O que me resta fazer diante dessa onisciência de Deus? Senhor, me sonda. Ei, Senhor, eu fico imaginando Davi, Senhor, me sonda e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, quando eu me converti, eu declarava esses 2 versículos todos os dias. Sabe, porque isso ardia dentro de mim. Senhor, eu não me conheço, mas tu me conheces. Então, se eu não conheço nem mesmo o meu pensamento, a palavra ainda não me veio, eu não sei o que é que eu vou falar, tu já sabe. Então, conhece aqui o meu coração, prova aqui o que está dentro de mim, tira aqui o que não convém, tira aqui o que não vem de ti, porque o que eu quero é te agradar. Davi está declarando isso a Deus. Então, declare isso a Deus também. Senhor, sonda o meu coração nessa noite. Senhor, se eu falei algo, se eu pensei algo, Senhor, se eu fiz algo, e ainda nem me veio, ainda está oculto o meu pensamento, Senhor, traz aqui, revela aqui, conserta aqui, para que eu continue caminhando pelo teu caminho. E aqui, lá em Jeremias 17, Jeremias 17, o 9 e o 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerás? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para quê? Para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Eita, é esse Deus quem esquadrinha. É esse Deus quem julga. Irmãos, não cabe nós julgarmos ninguém. Por isso eu comecei aqui dizendo, não estou aqui para julgar e nem apontar ninguém. É que Deus está falando que conhece o nosso oculto. É que a palavra dele diz que conhece o que eu faço lá escondido. Quando penso eu que ninguém está vendo, ele está vendo. Mas ele faz isso para quê? A Jeremias responde: eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um aquilo
apaga, né, a cada um segundo as suas ações, para retribuir. É Deus. É Deus quem pode julgar, porque é Deus quem conhece o oculto e o escondido. É Deus quem sabe dos pensamentos, é Ele. E eu quero aqui dizer que apesar de quem nós somos, apesar do nosso limite, da nossa pequenez, de sermos limitados, apesar de tudo isso, Deus conhece a nossa estrutura. E apesar disso, Ele nos ama. Eu quero que você saia daqui hoje convicto disso. Deus lhe ama, apesar de quem você é. Deus lhe ama, apesar do que você fez. Mas se conserte com Ele, se arrependa, busque, confesse, né? E a palavra vai dizer que quando nós confessamos, né, nos arrependemos. Agora me fugiu, mas diz que o amor, ele cobre multidão de pecado. Quando a gente confessamos, né, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E esse amor que Ele tem por nós cobre multidão de pecados. E eu quero terminar essa minha oportunidade que me foi dada lá em Romanos 11. Romanos 11, 33. Eu quero que você abra lá. Abra lá em Romanos 11, 33. Só para finalizar, só para fechar tudo isso aqui que Davi falou. Aí Paulo, ele vai confirmar tudo isso. Eita Deus, que palavra maravilhosa. Lá em Romanos 11, 33 ao 36. Aqui no meu diz assim: a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Diz assim lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Aí Paulo, ele vai dizer: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu fico imaginando, pode aplaudir ao Senhor. Eu fico imaginando, será que Paulo se deparou também lá com o Salmo de Davi 139, né? Diante dessa onisciência de Deus, diante dessa onipotência, diante dessa onipresença, desses atributos tão grandes. Aí talvez Paulo tenha assim, né? Visto isso aqui e diz: Senhor, quão insondáveis são os teus juízos. Ó profundidade dessa riqueza que é o Senhor. E aí Paulo, ele se convence. E que nós também venhamos a nos convencer. Ei, nós estamos aqui para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então é Ele, é por Ele e é para Ele. E a pergunta que estava lá no tema de hoje, né? O pastor me perguntou que tema. Eu disse: pastor, eu sou ruim de tema. Mas aí ardeu no meu coração. E rapidamente eu mandei para ele: Senhor, o que fazer? Né? O que fazer diante dessa onisciência de Deus? Aí um louvor bradou no meu coração. O que fazer diante de um Deus tão maravilhoso? O que dizer de um Deus tão glorioso? O que fazer, irmãos? Só nos resta adorar, adorar e adorar. E prostrados ficar, rendidos. Então quero chamar aqui a irmã Rivani, a irmã Socorro, a irmã Usunamita, né, as meninas do louvor, para estar aqui finalizando com este louvor. E eu gostaria que a igreja ela se colocasse de pé. Coloque-se de pé diante desse Deus. E escute este louvor. Medite, porque não nos resta mais nada a nos adorar, adorar e adorar a esse Deus.
e adorar com tudo que Ele nos deu, com todo o fôlego de vida, com as nossas entranhas. Adore esse Deus, porque só nos resta isso: adorar, adorar e adorar, e prostrados, ficar rendido. Oh, glórias! Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente e poderosamente.